Segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra. Eu me chamo David, eu sou secretário e líder dos jovens da Igreja Verbo da Vida. O nosso templo se localiza ali próximo ao Pátio Novo da Feira, certo? E estamos no ar com mais um programa. Aumenta o volume aí da sua rádio desde já. Você que tem o link, manda aí para um familiar, um amigo seu, para ele também ouvir dessa palavra, ouvir desse momento. E você que está aí na sua casa, aproveita esse momento que é o momento de nós compartilharmos da palavra, certo? Eu estou aqui com o pastor da nossa igreja, o pastor presidente e pastor Roberto. Dá um alô aí ao pessoal, pastor. Boa tarde, pessoal. Graça e paz. É uma honra estar junto com vocês nesse programa que tem sido um sucesso e tem alcançado a vida de muitas pessoas. Verdade, pastor, verdade. Lembrando, pessoal, hoje temos uma reunião importantíssima lá na nossa igreja, lá no templo, certo? É uma reunião sobre um projeto, pastor, um projeto sensacional que Deus colocou no nosso coração, né? E hoje você não perca, é aberto, certo? É uma reunião aberta, você pode ir fazer parte. É de 7h30 da noite hoje, um projeto de reuniões nas casas, um projeto sensacional, você não pode perder hoje de 7h30 da noite, certo? A gente vai estar, inclusive, tratando sobre esse projeto, explicando como é que funciona, né? Quantas pessoas têm sido transformadas, alcançadas, né? Pessoas, às vezes, que não têm acesso aí a uma igreja, mas ela tem a facilidade de participar ali no seu lar, na sua casa, dessas pequenas reuniões. Hoje a gente vai estar tratando sobre isso e você é nosso convidado, tanto a nossa igreja, como você quiser nos visitar e conhecer esse projeto, quem sabe até abrir um projeto desse na sua casa aí quinzenalmente, né? Uma terça sim, outra não, onde nós oramos, abordamos a palavra do Senhor e temos esse tempo de comunhão. E um projeto que veio diretamente de Deus, né, pastor? Um projeto abençoado, sensacional, que o pastor vai estar conosco lá conversando essa noite. Não perca, certo? Não perca. Desde já também eu quero falar aqui que quinta-feira, pastor, quinta-feira a gente vai ter um culto espetacular. É a Super Quinta. A gente tá numa série sensacional também, que é sobre crescer espiritualmente. Você às vezes cresce na área financeira, cresce na área do seu relacionamento, do seu casamento, mas a gente está estudando esse mês, pastor, uma série de crescer espiritualmente, crescer em Deus, crescer na presença do Senhor. Então não perca, quinta-feira de 7h20 da noite, teremos uma ministra poderosa lá, que estará ministrando a palavra pra gente, certo? E domingo também, pastor, domingo de 7 horas, temos o culto da família. Um culto que você também não pode perder, é um culto de você para você levar a sua família, você quer casar, levar sua esposa, seu marido, seus filhos e sua família ser ricamente abençoada. Sim, pastor, sábado também a gente tem o culto jovem, um culto jovem aberto, você que é jovem, homem, mulher, onde você morar, no sítio ou na rua, no culto jovem, é sábado, não perca, um culto poderoso terá para você que é jovem, 7h20 da noite também, pastor, lá no templo, lá próximo ao Pátio Novo, ali descendo aos banheiros públicos. Amém. Certo? Não tem erro. Ô pastor, já iniciando aqui para a gente dar continuidade, queria fazer uma breve oração. Você, querido ouvinte, fecha os teus olhos para a gente orar e compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, por essa tarde abençoada, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento.
Abre o entendimento, Senhor, nosso e de cada ouvinte, Pai. Nós queremos receber da Tua santa e poderosa palavra, Pai. É o que tem mais importância, a Tua palavra, Senhor, é o Senhor, Pai. Então, abre o nosso entendimento para nós entendermos e recebermos mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te convidamos em o nome de Jesus e repreendemos todo o empecilho. Em o nome de Jesus todos dizem amém. Amém, pessoal. Vamos começar com a palavra. Amém. Antes de começar aqui com a palavra, eu queria falar também um pouquinho assim da visão da nossa igreja, né? O propósito. Às vezes a pessoa diz, uma igreja, né, não entendo qual é a missão. Nós temos uma missão dentro dessa cidade, né? Uma missão. E qual é assim o propósito dessa igreja? O maior propósito da nossa igreja é desenvolver pessoas, né? Desenvolver em que sentido? Espiritualmente, né? Hoje, inclusive, o tema da nossa ministração hoje aqui na rádio, nós vamos estar abordando é sobre a saúde da alma, né? Vocês vão entender bem direitinho. Mas para você entender o propósito da nossa igreja é desenvolver as pessoas que estão sofrendo, né? Sofrendo em que sentido? Existem vários tipos de sofrimento. Sofrimento na alma, né? Existe sofrimento na alma. Quando eu digo sofrimento alma, a alma, segundo a Bíblia, está falando das emoções, do intelecto, né? Às vezes a pessoa fala alma e tem pessoas que já imaginam de uma alma penada, né? Um espírito, uma alma que apareceu. Mas a Bíblia quando fala de alma, ele fala no sentido da mente, das emoções, do nosso intelecto, né? Então, o propósito da nossa igreja é desenvolver as pessoas, ou seja, que haja mudança na vida das pessoas. Não é desde tornar uma pessoa religiosa, né? Aquela religiosidade onde a pessoa não pode mais viver, né? Tem pessoas que é tão religiosa que parece que não vive mais, né? Não vive. A gente tem um conhecimento da palavra e a liberdade do Espírito Santo, né? Aquela liberdade gostosa de ter uma vida com Deus, na presença de Deus, uma vida de alegria, com alegria, né? Uma vida de paz, né? Uma vida onde a gente vai buscar o conhecimento das Escrituras, de adoração, uma vida onde a gente pode sorrir, onde a gente pode brincar, né? Onde a gente pode praticar esporte, porque às vezes a pessoa se torna tão religiosa que nem esporte mais pode praticar, porque já diz, não, esporte é pecado, né? Não tem nada de pecado. Pecado é completamente diferente, né? Pecado é tudo aquilo que aflige a palavra de Deus, né? Isso. Tipo roubar, matar, falar mal do seu próximo, adulterar, trair a esposa trair o marido, pagar né? mal com mal. Pagar o mal com o mal em vez de pagar o mal com o bem. Então existem muitas coisas que a gente sabe e já tem consciência de que é pecado, né? Agora ter uma vida livre, né? Uma vida livre. Não estou falando livre para pecar. É justamente onde a gente tem que entender, né? Uma vida livre no sentido de ser feliz. Ter Deus e ser feliz. Não é ser preso a doutrinas humanas. Tu não pode, tu tem que cortar o cabelo assim. Tu não pode cortar o cabelo, né? Tu não pode se depilar, tu não pode colocar uma maquiagem, tu não pode colocar um brinco, né? Então isso é doutrina humana, né? Que na verdade às vezes mais oprime do que traz saúde espiritual para a vida do ser humano. Não é verdade? Mais oprime do que traz a saúde. Então, quando você pensar verbo da vida em Itapetinho, você vai pensar numa igreja séria, que ama ao Senhor, que ama a palavra do Senhor, que crê nos dons espirituais, né? Crê em cura, cremos que Deus pode curar no tempo de hoje, cremos nos dons do Espírito, cremos no batismo do Espírito Santo, cremos no dom de orar em línguas, né? Uma igreja séria, que fala a verdade, mas acima de tudo ama as pessoas e quer ver o bem-estar das pessoas, quer ver as pessoas transformadas, né? Quantas vidas, David, a gente não vê transformadas, né? Libertas, pessoas que estavam ali aprisionadas pelo vício, pelas drogas, foram libertas, estão servindo ao Senhor, adorando ao Senhor com a liberdade do Espírito Santo. Quantas pessoas mal influenciadas pelo próprio mundo, né, com um pensamento distorcido, como a gente já teve um jovem que foi liberto, né? Ele estava ali se preparando para ser assaltante de banco, né? Verdade. Foi encontrado lá na igreja Verbo da Vida, teve um encontro com o Senhor,
E o Senhor mudou a vida dele, né? E tirou todos esses pensamentos ruins da cabeça dele, né? E hoje ele tem um amor em servir ao Senhor. Inclusive é um dos diáconos. Diácono é aquele que serve lá na igreja, né? Um dos diáconos que serve lá na nossa igreja. Então, assim, quando você pensar o verbo da vida, você vai pensar em uma igreja que trabalha para o bem-estar das pessoas, né? Para que as pessoas elas saiam debaixo da opressão do inimigo, né? E venha voltar a ter sorriso, né? Voltar a ter alegria novamente, né? Não vou dizer que mesmo que a pessoa se converteu ao Senhor, né? Entregou sua vida a Jesus, que converter é isso, é entregar a vida a Jesus. Nasceu de novo, ali se tornou uma nova criatura. Não vou dizer que ela não vai passar por dificuldade, por situações, né? Por pressões, vai sim passar, mas é diferente, né? Com Deus é diferente. É diferente porque ela vai ter uma estrutura espiritual, uma estrutura espiritual na vida dela, né? Que essa estrutura já vem justamente da palavra do Senhor. Então o propósito da nossa igreja é esse. Por isso que a gente tem esse propósito aí de estabelecer os grupos de conexão nas casas, né? Abrir grupo conexão, chama grupo conexão, né? Que é uma terça sim, outra não. Nós fazemos uma reunião em algumas casas, né? Enviamos uma liderança para aquela liderança trazer a palavra, né? Tomar aquele café junto, né? Louvar o Senhor, orar. Esse é um projeto para que as pessoas sejam alcançadas, né? Então esse é o nosso desejo do nosso coração, do verbo da vida, né? Do Senhor, né? Trazer esse entendimento na vida das pessoas e não trazer um peso, não trazer aquele peso de religiosidade, mas trazer um conforto, né? Jesus veio para trazer a paz e a alegria, não veio para trazer pressão ou opressão, né? Na verdade, quem oprime a vida das pessoas é o diabo, é o próprio né? diabo. Quer falar alguma coisa? Isso, pastor, e interessante o pastor falando, né? Porque quando a gente vê Deus ele é pai, né, pastor? Deus, ele é pai. É tanto que o próprio Jesus, quando ele ia se referir a Deus, ele falava meu pai. Por quê? Porque ele sabia o quão bom era o pai para ele, né? É tanto que ele dizia, tudo que vocês pedirem em oração, peçam em meu nome, que assim o meu pai vos fará para que sua alegria seja completa. Ou seja, a vontade do pai é você estar alegre, é você estar bem, não é você estar aprisionado. Tem pessoas, pastor, que elas estão tão aprisionadas com a religião que elas nascem nela ansiedade, né? Ansiedade, justamente. Ficam depressivas, ficam com aquele medo tão grande. Medo de errar. De errar. E também assim, coloca aquilo na cabeça, né? Em tentar acertar em tudo. Mas isso. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém vai acertar em tudo, irmão. Desse jeito. Ninguém vai acertar em tudo, né? Então a gente tem que entender que existe uma graça e uma misericórdia de Deus que está nos assistindo, né? Deus é um pai, e é um pai bom. A religião, na verdade, a religiosidade, não vou dizer nem a religião, a religiosidade do ser humano começa a ver Deus como um carrasco, como alguém ali que quer detonar com a pessoa, né? Que quer matar, que quer colocar numa cadeira de roda. Deus não quer isso não, irmãos. Deus, na verdade, quer alcançar a pessoa. Isso, Deus quer mudar a vida justamente, dela. Às vezes as pessoas, elas sofrem por escolhas erradas. Isso. Né? Dão a legalidade. Né? A gente não vai dizer aqui que não existe um adversário, que não existe um diabo, que existe alguém que quer fazer com que a pessoa pereça, levar ao inferno. A gente sabe que isso existe, isso é real, né? Então, mas as pessoas perecem, a culpa não é de Deus. A gente não pode culpar Deus, não podemos culpar a Deus por as coisas ruins que acontecem na nossa vida, né? O próprio escolho do homem leva o homem à morte. A consequência do pecado dele, da falha dele, né, pastor? Justamente. O pastor, aí outra coisa, no caso Deus ele é nosso pai, né? Isso. Deus ele quer nos ver bem. Aí quando acontece algo ruim é que nem o pastor falou, tem o diabo e tem no caso a consequência daquilo que nós plantou, né? Às vezes a gente planta ruim e colhe algo desagradável. Só que nesse caso, pastor, Deus ele quer ver uma pessoa aprisionada, com ansiedade, Deus quer que a gente sirva a ele por medo, Deus quer que a gente tenha medo dele, ou não, ou a Bíblia diz que as pessoas serviam a Deus por amor, como é? Com certeza, tem que ser por amor, né? Não tem que ser por medo, né? Se a pessoa servir por medo, eu acredito que Deus nem tá recebendo essa adoração, né? Tá com medo ali, não. Quando você vier, acontece muito, às vezes, por exemplo, uma pessoa discute com o seu cônjuge
né? Ali ou sua esposa, ou seu marido, vice-versa ali, brigam e acaba tendo um desentendimento, né? Ali eles se separam. Acontece muito isso na nossa igreja com pessoas que vêm de fora, né? Aí a pessoa quer resgatar o seu casamento. É justo ela desejar resgatar o casamento, é justo buscar a reconciliação, né? É bíblico. Deus não quer a separação de um casal. Porém, muitas delas vão com a intenção já errada. Eu vou lá porque se eu for lá, eu vou orar, eu vou buscar a Deus e Deus vai trazer minha esposa de volta, o meu marido de volta. É correto pensar dessa forma, mas a intenção do coração para você estar lá buscando não pode ser essa. Forte. A intenção do coração tem que ser amar ao Senhor sobre todas as coisas. Quando você ama ao Senhor sobre todas as coisas, quando você deixa essa intenção do coração, não, rapaz, eu estou entendendo que tudo que aconteceu na minha vida de ruim, né, eu estou entendendo que isso foi falta de direção minha, foi falta de prestar atenção, buscar o Senhor, eu só quis saber de aproveitar a vida. Nunca parei para pensar. Mal eu tenho tempo para orar, para ler a palavra do Senhor, né? E tá aí a consequência. Meus filhos perderam a direção. Talvez seja sua história que eu estou falando aqui, né? Minha esposa já não me quer, né? Então eu vou buscar a Deus lá na igreja para Deus trazer de volta. Deus pode trazer? Pode. Agora não vá só com essa intenção não, que é errado. Vá assim, rapaz, eu vou buscar a Deus porque eu preciso de Deus na minha vida, né? Eu preciso de uma mudança, eu preciso ser transformado, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Quando você coloca a intenção certa no coração, aí as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Agora, se você for, não, eu vou lá à igreja porque eu quebrei financeiramente, eu estou precisando de dinheiro, Deus pode abrir as portas para nos abençoar financeiramente? Pode. É o desejo de Deus? É, mas não vá por isso não, que é errado. Você vê uma propaganda na televisão de uma igreja e a igreja diz, olha, você vai fazer isso aqui, Deus vai te dar isso, você vai dar uma quantia X e Deus vai te dar isso. Rapaz, eu não concordo com essas coisas não, sabe? Deus pode dar, Deus, e Ele é bom, às vezes Ele dá pela graça e a misericórdia, e eu sei que Ele sempre vai querer dar, mas não vá por isso não. Vá porque ele diga assim, rapaz, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. Só o fato da gente, tem um texto em Mateus 6,33, David, que diz assim, buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então só o fato de você colocar o Senhor em primeiro lugar, as coisas já vão começar a cooperar para o seu bem. Então assim, não adianta, eu não escondo nada de ninguém, você não esconde nada de ninguém. Deus sabe de tudo que está no nosso coração, né? Do íntimo do nosso coração. Pode fluir, né? O Espírito Santo está nos guiando aqui. Então, no caso, a gente tem que ir com a motivação correta, né? A motivação conta muito, né? Se a motivação não estiver correta, não é por isso que às vezes não acontece, David, porque a motivação no coração dessas pessoas, elas estão erradas. Né? Quer falar alguma coisa? Verdade. Exemplo, acontece também às vezes com cura, né? A pessoa está sofrendo com alguma enfermidade, ela vai atrás da cura dela, às vezes até recebe a cura, né? Como o pastor falou, Deus ele cura, Deus ele tem misericórdia, Deus ele quer curar. Aí às vezes a pessoa até recebe a cura e deixa de buscar o Senhor. Não é verdade, pastor? Busca um bem material às vezes, né? Busca uma aposentadoria, então que está travada, e Deus vai, destrava, e a pessoa recebe a aposentadoria e a pessoa vai e deixa de buscar. O que é que significa? Ingratidão, né? Deus está vendo tudo. Eu me lembro de um relato, né? Que isso aí faz muito tempo já, de um jovem que começou a buscar o Senhor, né? na igreja, buscando a Deus, que a igreja é o lugar bom para se buscar o Senhor, na igreja local. Eu sempre digo assim, a agência de Deus na terra. E ele pediu muito ao Senhor para que desse uma moto a ele, né? Eu não sou contra você pedir não, né? A Bíblia diz, peça e receba para que a tua alegria seja completa. Agora eu sou contra a motivação errada. Entendeu, David? Verdade. Aí você pediu, Senhor, me dá uma moto. E quando Deus deu a moto a ele, em vez de ele seguir a jornada dele buscar na fé, mais, buscar mais, né? Se entregar mais, aí ele se afastou dos caminhos do Senhor e começou a frequentar os bailes, né? O baile lá em São José, não vou citar o nome lá do local não, mas enfim, em vez de ele trazer ele mais para perto, tirou ele da presença do Senhor.
Então, infelizmente, são pessoas que têm essa motivação errada, né? A motivação errada atrapalha a vida de uma pessoa. E outra coisa, David, às vezes a pessoa quer que a vida dela mude de um dia para outro, de um dia para outro. E não é assim que as coisas acontecem. É um processo. A gente passa a vida todinha fazendo o que não presta. Isso. Né? Todinha, aí você se converte e pronto, agora eu quero que mude tudo. Não, rapaz, não é assim não. Isso não é feitiçaria, não é macumba, não é bruxaria. É que o diabo ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Assim? É verdade, pastor. Mas é um processo que a gente vai se entregando. Nosso casamento, quem é casado vai se tornar, o casamento vai ficando melhor, porque quando os dois estão buscando ao Senhor, você começar a colocar os seus filhos na presença de Deus, eles vão aprendendo o caminho, né? Que a Bíblia diz assim: ensina o teu filho enquanto ele é novo, para quando chegar lá na frente, ele não venha se desviar. E esse processo automaticamente vai fluindo e a nossa família vai tendo uma qualidade de vida melhor. Mas por que tem uma qualidade de vida melhor? Porque colocou Deus no centro, colocou Jesus no centro. Né? Se eu não colocar Jesus no centro da minha vida, colocar outras coisas, como é que a minha vida vai melhorar? Não melhora não. Não melhora, não tem condição. Não é? Tem que estar com Deus, debaixo dessa proteção divina, debaixo dessa palavra. Inclusive, você aí que está nos ouvindo, faça isso também. Reflita sua família, seu casamento, seus filhos. Eu já falei aqui uma vez, pastor, o melhor lugar de você que é pai ou mãe, o melhor lugar de você criar os seus filhos é na presença de Deus, é na presença do Senhor. O melhor lugar de você estruturar o seu casamento é de acordo com a palavra de Deus, é buscando a palavra de Deus. O melhor lugar até de você abençoar os teus negócios, seu trabalho, sua empresa, o que for. O melhor lugar é na presença do Senhor, é buscando a Deus, é na palavra de Deus. Deus, ele não tem mal nenhum para te dar, não. O mundo tem, infelizmente o mundo tem. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, pastor, e ele disse: rapaz, quando eu tomava cana, eu era cheio de gente lá em casa. Era cheio de gente. Aí no dia que eu parei, desapareceu tudo. Desapareceu tudo, ele disse. E isso acontece, por quê? Porque enquanto você tem algo para dar para outras pessoas, as outras pessoas estão perto de você. Mas no dia que você não ter, que você, pelo contrário, precisar, aí é que é difícil. Mas com Deus é diferente, né, pastor? Justamente. Deus, ele está de braços abertos para o jeito que você tiver. Seja com ou seja sem, Deus está de braços abertos para te abençoar, para cuidar de você, para te dar instruções, para melhorar você, para mudar você. Que a primeira mudança, né, pastor, que Deus quer fazer, não é no nosso casamento, não é na nossa casa, não é na nossa vida financeira. A primeira mudança é em nós, né, pastor? Deus, ele quer mudar nós. Deus, que ele quer te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, né? Assim, pastor? Justamente, e por isso, David, que tem muitas pessoas hoje, a doença do século. Você sabe qual é a doença do século? Né? A gente pode dizer que é depressão. Mas se a gente parar e pensar, e essa depressão, como é? Onde é que ela é localizada na parte do ser humano? Né? Porque, segundo a Bíblia, nós somos um ser trino, né? Espírito, que é o homem espiritual. O corpo é a matéria onde a gente habita, né? Espírito, alma e corpo, segundo a palavra de Deus, né? Está escrito, na própria palavra de Deus diz, lá no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, seja conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia faz essa divisão de espírito, alma e corpo, né? Então o espírito é diferente da alma. Então a gente classifica a alma como nossa mente, as emoções, né? O intelecto humano. Aí eu te pergunto, a doença do século é a depressão, né? E a tendência é aumentar. Mas onde é que está localizada essa depressão? Justamente aonde? Na alma, que é os sentimentos, né? A alma do homem está perecendo. Mas por que está perecendo? Porque às vezes o homem só procura satisfazer os desejos da sua própria alma, do seu ego, das suas emoções, do que satisfazer o desejo da palavra, daquilo que Deus quer para a nossa vida, que é o nosso espírito, né? Eles estão mais focados,
estão mais focados em se realizar a si próprio do que agradar ao Senhor, né? Buscar riquezas, eu sou contra a riqueza? Não. Deus é a favor que o ser humano seja abençoado, seja próspero. A Bíblia ensina isso. Mas já vem a Bíblia diz assim, que a gente não deve ficar inquieto por coisa alguma, né? E a ambição, aquele desejo desesperado de conseguir querer coisas, traz uma certa tristeza para a alma. E ali a vida da pessoa começa a ficar para baixo, né? Para baixo. As pessoas elas olham mais as coisas naturais do que as espirituais. E o fato de olharem mais para as naturais que as espirituais, focar tanto nas naturais, elas começam a ficar depressivas. Isso. Né? Desanimadas, sem forças. Elas se frustram, se frustram, né? Porque tem um versículo assim, ó, que diz assim, ó, Marcos 8:36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? É forte demais. Aí eu digo, que alma é essa, né? Quando a gente diz perder a alma, tem um duplo sentido esse versículo, né? Perder a alma no sentido de perecer no inferno, mas também deve perder a alma enquanto você está vivo. Como é que eu perco a minha alma? É possível perder minha alma. Perdendo como? Quando você está depressivo, você está cheio de coisas na sua mente, cheio de tristeza, cheio de pensamentos negativos, né? Você não consegue mais ter a paz porque a sua alma está governando você, os sentimentos estão governando você, você está perdendo sua alma. Verdade. Você está morrendo espiritualmente, né? Uma pessoa que tem Deus, ela é cheia do Espírito Santo, ela é tão confortável por dentro, que as coisas que acontecem exteriormente não tem poder de definir a alegria dela. Você está entendendo como é forte isso? Pastor, é forte. Não tem poder, porque ela começou a viver, né, a palavra de Deus, e diz assim, rapaz, se eu tiver eu estou alegre, se eu também não tiver eu estou alegre. Porque eu aprendi o segredo da felicidade. O segredo da felicidade está em amar a Deus, né? O segredo da felicidade está em servir ao Senhor. O segredo da felicidade está em eu ser fiel ao meu Deus. Esse é o segredo da minha felicidade. Então, para nós finalizar, tem algum versículo aí também? Não, só tem um trecho aqui que o senhor falou, né, que é interessante porque essas pessoas elas pensam que vão ser felizes quando realizar algo. Justamente. E aí, como elas não estão felizes, elas dizem, mas rapaz, não tem como eu ser feliz, não vejo uma maneira de ser feliz, ver que a vida não tem mais jeito e tal. E aí começa, né, aquela depressão, aquelas ansiedades. E a partir do momento que ela coloca Deus, que ela vê, que ela abre os olhos, né? Os olhos delas é aberto e elas veem que felicidade não é você ter algo, não é você conquistar algo, não é você chegar a algum lugar. E David, completando essa sua palavra aí, quantas pessoas não conseguem aquilo que tanto almejou e hoje estão depressivas? A alma delas estão abatidas, né? A alma delas, porque elas buscaram tanto o natural que elas não sabem, que no espírito humano deve governar as emoções, que é a alma. Isso. Elas não sabem governar as emoções. Mas por que não sabem governar as emoções? Mas justamente isso, porque não alimenta o espírito com a palavra de Deus, né? Conseguir alguma coisa na vida, mas se torna, rapaz, eu consegui tudo isso, mas parece que é como se eu não tivesse nada. E outras se frustram tanto que se matam. Deixa eu te dizer a você que está nos ouvindo aí na rádio, todo pensamento de se matar, de tirar a sua vida, não aceite esse pensamento, né? Existe uma solução para a sua vida, né? Em Deus. Deus pode mudar sua vida. Deus pode trazer a verdadeira alegria. Existe uma verdadeira alegria. E essa verdadeira alegria não consiste em bens materiais, né? Mas em estar feliz com Deus, né? Estar firme com Deus. Pode Amém. Finalizar aí, por favor. Amém. Vamos orar, né, pastor, pelo pessoal. Antes de orar, você poderia dar um alguns avisos. Aviso não, dá um alô aí para o pessoal que está nos acompanhando. Pronto. E eu vou fazer a oração final também, a bênção final. Amém. Tem a irmã Sunsa lá de São Vicente, irmã Maria, a paz do Senhor, irmã Maria. Irmã Ângela também nos acompanhando, pastor. Meu patrão o Anderson também da Global Net nos acompanhando, a paz. Irmã Fábia,
Ministra poderosa, Luciano e Luciene, lá no sítio Logradouro também ligadinho. Irmã Socorro, a paz, irmã Socorro. Irmã Divaneide, parece que ela não conseguiu conectar lá em São Vicente. Irmã Daça, irmã Lila, Cláudia, muita gente conectada. Ó, irmã Silvana, muita gente conectada conosco, pastor. O pastor pode estar orando, Aí, Morgana e Noel. Nosso querido irmão Anderson, da Global Net também, né? Malba. Tem prestado um serviço aí abençoado para a cidade, com a sua empresa, né? Que Deus continue prosperando aí, avançando cada vez mais sua empresa, né? Morgana e Noel também. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer, né, a todos vocês. E não percam esse programa da rádio, porque tem edificado muito a vida das pessoas, né? Vai lá nos visitar na nossa igreja. Vai nos conhecer, né, sem compromisso, né, e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele transformar, assim como Ele tem transformado a nossa vida. Deixa Ele transformar a sua vida, né? Entregue os seus caminhos ao Senhor, né? A Bíblia diz: se aquele que confessar Jesus de todo o teu coração, né? Todo o teu coração e crer nele, né? De todo o coração será salvo, né? Então existem essas promessas, né? A nossa vida não se resume somente ao agora, né? Aqui agora, né? Aqui é uma passagem, né? Mas existe algo que é eterno. E para eu alcançar essa eternidade é necessário eu tomar uma decisão enquanto eu estou vivo, né? Tem pessoas que pensam que depois que você morrer, eu vou fazer uma oração ou rezar por você, vai mudar alguma coisa? Não, segundo as escrituras não muda não. Muda enquanto você está vivo, se você tomar a sua decisão. Então eu faço esse convite a você para que na sua casa, no seu lar, você possa entregar a sua vida a Jesus e receber Ele como Senhor da sua vida, né? Deixar Ele transformar a sua vida. Quero agradecer a Deus por esse tempo, quero agradecer a Deus por todos os ouvintes, quero agradecer ao Senhor pelas as pessoas que têm sido alcançadas, que têm sido transformadas, libertas, e as que ainda vão ser alcançadas, por todas as pessoas que estão conectadas conosco nesse momento, nos sítios, em outras regiões, em outros lugares, em outras cidades. Meu Senhor, que a tua bênção seja estendida sobre a vida de cada um. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Um abraço, pessoal, fica com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Abraço, pessoal.